do momento em que termina a colonização francesa na Argélia, ou o protetorado francês na Tunísia e no Marrocos, né? E ato contínuo, quer dizer, praticamente logo a seguir, começa a ocorrer uma política bastante agressiva dos governos nacionalistas islâmicos que tomam o poder nessas antigas colônias e nesses antigos protetorados em relação aos judeus, né? Sobretudo, é claro, como represália do mundo árabe e do mundo islâmico contra a criação do Estado de Israel, né? Então, todos esses fatores históricos, na verdade, vão empurrar toda essa população judaica do norte da África, né? Primeiramente, no sentido de um interesse e de uma aproximação pela cultura francesa, que é a cultura do colonizador, né? E isso acontece basicamente por meio dos esforços da Alliance Israélite Universelle, né? Alliance Israélite Universelle, que é uma instituição do judaísmo francês, né? Que é uma instituição baseada nos ideais iluministas, né? E que é uma instituição que, como diz o seu nome, não é? Alliance Israélite Universelle, tem como pressuposto esse conceito recém-criado na França do século XIX do israelite, né? Esse termo israelite que vem substituir a antiga designação judeu, né? Esse termo israelite é um novo conceito, né? É um conceito que surge com o iluminismo e cujo pressuposto, evidentemente, é a ideia de que o judaísmo é puramente uma questão religiosa, né? O judaísmo é uma forma de confissão religiosa, de crença religiosa, sem nenhum elemento nacional, né? Então, é um conceito novo, né? Que então propõe que os judeus devem se integrar plenamente nos Estados nacionais europeus, que estão sendo criados no século XIX, como cidadãos plenos, né? E que devem manter simplesmente a sua religião particular, que é a religião israelita, e que seria algo que diria respeito à vida privada, né? À vida familiar, ao âmbito da intimidade, a alguma coisa que fica, por assim dizer, dentro dos muros, né? E essa ideia de israelite, né, que parece tão sedutora aos judeus franceses do século XIX, é também a ideia que essa Aliança Israelite Universelle vai querer divulgar no mundo muçulmano e, em particular, nos territórios colonizados pela França, né? De tal forma que a população judaica da Argélia, da Tunísia, do Marrocos, passa a ser educada dentro desse novo, digamos assim, dentro dessa nova visão de mundo, né? De que seria perfeitamente possível pertencer à nação francesa e, ao mesmo tempo, preservar a religião israelita, né? Bem, como eu disse a vocês no início, Albert Bensoussan é um escritor argelino e, na Argélia, desde 1870, bom, a Argélia é, de fato, desde 1830, uma colônia francesa, uma província da França oitocentista, né? E, desde 1870, todos os judeus argelinos, ao contrário da população muçulmana, têm direito à cidadania francesa, por força de um decreto, que é o Decret Crémieux,
né? Que foi promulgado por Alphonse Crémieux, um senador da República e também judeu, né? De tal forma que Albert Bensoussan é educado dentro dessa crença, né? Sintomaticamente, o pai dele, uh, judeu argelino, mas cidadão francês, tinha sido soldado francês durante a Primeira Guerra Mundial, né? Foi mutilado durante a Primeira Guerra Mundial, combatendo pela França, e depois, ao término da guerra, ele se torna intérprete oficial do Exército, porque ele conhece muito bem a língua árabe e, ao mesmo tempo, conhece muito bem a língua francesa, né? E na casa de Bensoussan, então, a língua oficial é a língua francesa, né? O pai faz questão de educar esses seus filhos dentro da cultura francesa, eles frequentam as escolas do governo francês, né? Só se pode falar francês na casa deles. Ao mesmo tempo, a mãe de Albert Bensoussan é uma judia de etnia berbere e de língua árabe, né? Claro que ela conhece também o francês, mas o francês não é a língua mãe dela. A língua mãe dela é o árabe, e é nessa língua que ela circula por Argel, quer dizer, frequenta o mercado, faz as suas compras, se relaciona com as pessoas, né? Mas, dentro da casa da família, essa língua é considerada um tabu, né? Não se fala essa língua, né? E esse tema, né, o tema desse exílio entre línguas, é o tema central da literatura de Bensoussan, né? Claro, ele escreve em francês, porque ele foi educado em francês, mas toda a formação linguística dele se dá nesse espaço entre as línguas, né? Entre o francês que ele deseja, que seu pai deseja, entre o mundo da cultura francesa ao qual ele deseja pertencer, e essa origem numa mãe árabe, num ambiente linguístico árabe, que ele repudia, né? Muito bem. Em 1962, né, quando Bensoussan tem, portanto, 26 para 27 anos, a Argélia se torna independente, né? E a família Bensoussan, como outras famílias judias que têm a cidadania francesa, é supostamente repatriada para a França, né? Eles são cidadãos franceses, repatriada, mas a verdade é que essa família nunca tinha posto os pés na França antes, né? Então eles chegam ali na França como oficialmente como cidadãos, mas na prática como estrangeiros, como pessoas deslocadas, como pessoas desterritorializadas, né? E que, além de tudo, tem o aspecto físico, étnico, de norte-africanos, né? Então, eles são tomados pela maioria da população francesa por árabes, né? Portanto, por estrangeiros, né? Então, em sua obra, Bensoussan fala o tempo todo sobre o que é estar entre esses lugares, né? Estar entre o mundo árabe e a França, estar entre o judaísmo e a cultura francesa, né? Estar exilado, no fundo, né? Permanentemente exilado, nesse território que não se deixa compreender pelos conceitos dos Estados nacionais modernos, né?
de tal forma que, paradoxalmente, né, justamente esses judeus que viam a si mesmos como israelitas, né, como israelitas, e que se acreditavam tão plenamente integrados na cultura francesa e na língua francesa, né, são aqueles que vão, na prática, viver o destino judaico, não é, que é o destino do exílio, de maneira ainda mais forte do que aqueles judeus que nunca embarcaram, digamos assim, nesse caminho em direção à assimilação, em direção à emancipação, né? Então, Albert Bensoussan é um dos muitos escritores que tratam, que descrevem na sua obra esse território liminar, né? Esse território que está entre territórios, que está entre as fronteiras das línguas, das culturas, das etnias, né? Esse lugar que é um não lugar e que finalmente se revela como o lugar judaico por excelência. Bom, são 11h15, eu termino então aqui essa rapidíssima, né, apresentação das minhas pesquisas atuais e, ato contínuo, passo a palavra a Daiane Barbosa, que vai nos falar, não é, Daiane, sobre Albert Memmi, um outro escritor que, digamos assim, frequenta essa mesma região, né? Bom dia, é muito bom te ouvir, Luiz. Não conhecia o seu trabalho tão muito instigante. Eu quero passar um slide, eu não sei se eu vou conseguir. Só um minutinho. Eu acho que tá liberado, sim, para passar. Sim, vou tentar compartilhar aqui. Tá pedindo autorização. Ah, deixa eu ver como que eu faço aqui. Espera só um pouquinho. Agora você me pegou. Ai, agora, meu Deus. Ah, consegui. Conseguiu? Ah, eu acho que sim, tá aparecendo. Tomara. Tá aparecendo para vocês? Sim. Sim. Então, meu nome é Daiane, eu sou doutoranda do PPG da UFRJ, também sou membro do NIEG, do Núcleo Interdisciplinar de Estudos Judaicos, e essa pesquisa que eu vou apresentar é, na verdade, uma parte de uma pesquisa de tese, orientada pela Mônica Green, e o título da minha fala é Racismo, Antissemitismo e Bilinguismo Cultural Judeu Colonizado na obra de Albert Memmi. Né? Primeiro, eu queria destacar um aspecto que vai permear toda a obra de Memmi, que é a questão da discussão entre o judaísmo e o colonialismo no Maghreb, né? O diálogo. Então, na sua obra, Judeus e Árabes, ele traz essa frase que meio que resume bem o que a gente vai ver daqui para frente. Né? Na medida em que numa colônia tudo que não esteja do lado do colonizador tem um denominador comum, a fisionomia do judeu norte-africano é em grande parte idêntica do homem colonizado. A situação do judeu norte-africano é também a do norte-africano, o homem colonizado. A condição colonial não é de forma alguma acidental e secundária, pelo contrário, é dispensável para a compreensão do judaísmo no Maghreb. Então, eu parto do pressuposto de que é impossível pensar Memmi ou a obra dele, ou até mesmo o judaísmo no Maghreb, sem pensar no colonialismo. Então, e através da experiência do próprio Memmi, a gente pode ver que na obra ele sempre dialoga, coloca essas duas questões em diálogo, o judaísmo e o colonialismo. Então, esse trabalho
pretende investigar a figura do judeu colonizado na obra e na trajetória de Memmi, tendo em vista sua relevância para a discussão da judeidade do colonialismo no Maghreb. Quem foi Albert Memmi? Albert Memmi nasceu em 1920, na Tunísia. Ele era de origem pobre e viveu sua infância entre os bairros judaico e muçulmano. Ele foi filósofo, escritor e professor universitário. Naturalizou-se francês em 73 e morreu em 2020. E aqui alguns pontos que eu gostaria de destacar na trajetória dele, a sua formação na Aliança Israelita Universal, que o Luiz citou, que tinha um papel muito importante naquela região, sua formação em filosofia, a Segunda Guerra Mundial, que foi um marco assim, para Memmi, porque ele permaneceu num campo de trabalhos forçados na Tunísia nesse período, a sua formação na Universidade de Paris e a independência da Tunísia e seu exílio na França. Então, através dessa trajetória, a gente, pensando bem a vida de Memmi, a gente pensa e entende melhor sua obra, inclusive o seu romance, que eu vou me ater mais daqui para frente, e a gente vê essas nuances, essas ambiguidades que até o Luiz citou sobre como ser um judeu numa colônia francesa e, ao mesmo tempo, um judeu colonizado, e como essa questão da identidade é importante para se pensar nesse período. Então, algumas obras teóricas que a gente pode pensar em que ele relaciona essa sua experiência como um indivíduo, um judeu, que viveu na Tunísia, e também ele relaciona essa experiência à sua obra teórica, nessas obras aqui que eu escolhi destacar, que é o Retrato do Colonizado, precedido do Retrato do Colonizador, um retrato de um judeu, a libertação dos judeus, judeus e árabes e o racismo. Então, nessas obras, a gente sempre, o que eu percebi é que sempre tem algum aspecto autobiográfico, principalmente, sei lá, no Retrato do Judeu ou no Retrato do Colonizado, que ele começa falando sua experiência, a sua experiência como judeu, na sua experiência como colonizado, na sua experiência e na sua busca por entender a si mesmo, para entender como que ele lidava com essas ambiguidades, com a ambiguidade de de viver no colonialismo francês. E eu decidi pegar esse livro, A Estátua de Sal, como um romance exemplar assim, do que representa essa obra, a experiência, a vida do Memmi, na sua trajetória acadêmica. Eu acho que esse texto, esse livro é o que mais condensa assim, o pensamento dele e sustenta o que ele vai falar em outras obras. Essa obra foi de 1953, mas mesmo, por exemplo, em 2004, quando se publica o Retrato do Descolonizado, esses temas ainda estão presentes. Então, o romance é dividido em 3 partes: o Beco, e a primeira parte é o Beco, a segunda parte é Alexandre Monterrey Beneluche, não sei se a minha pronúncia está certa, e a terceira é O Mundo. E o livro narra a trajetória do Alexandre, que se vê dividido entre seu mundo, de tradições judaicas e berberes, e o do colonizador francês. E essa ambiguidade perpassa todo o livro. A obra pode ser vista como uma espécie de resgate às experiências dos judeus do Maghreb, mas ainda do judeu colonizado. Aqui eu destaquei alguns pontos interessantes que pode ser discutido a partir dessa obra. Então, Memmi sempre destaca a sua formação judaica, como que essa religião, como que ele praticava essa religião, principalmente durante a sua infância, num país colonizado, como ele enfrentava o antissemitismo, como o antissemitismo se apresentava para ele nesse momento, e sem deixar de lado o colonialismo, como ele tenta também se inserir na cultura do colonizador, mas que não consegue, então ele sempre está nesse meio, E essa condição de opressão que Memmi, esse é um termo de Memmi, condição de opressão, em que ele retrata, que é um termo meio que
interliga, né, o judaísmo, o colonialismo e também outros tipos de opressão. E é retratado nessa obra, né, que o judeu colonizado se vê sempre diante do antissemitismo, diante de alguma opressão que o diminui diante dele mesmo, ou que dificulta a sua ascensão, né? O tema da ascensão é muito importante no livro também, a questão da classe, a questão da pobreza, o contraste entre a sua pobreza e quando ele vai para o liceu, os seus colegas burgueses. E essa educação e a diferença, né, no liceu, ele percebe ainda mais essa diferença, ele deixa o beco e vai se inserir assim, na cidade, mas, ao mesmo tempo, ele não consegue deixar a sua origem para trás. Né? E o próprio bilinguismo cultural, né, que o colonizado me diz, no primeiro retrato colonizado, que ele é um bilíngue cultural, ele participa de 2 universos psíquicos e culturais distintos. Isso também é retratado no livro. A negação da tradição, sua origem, uma espécie de revolta, né? Porque ele busca, assim, ao tempo todo, principalmente assim, no fim da adolescência, se inserir no mundo burguês, se inserir na cultura francesa, mas, ao mesmo tempo, essa identidade é sempre fluxo. É uma ruptura perpétua e que ele não consegue se desvencilhar totalmente de sua origem. Então, ele não consegue escapar de si mesmo, de sua história. O título do livro é uma referência a Gênesis 19, 26, que a mulher de Ló, tendo olhado para trás, ficou convertida em uma estátua de sal. E, de modo semelhante, me termina o livro dizendo que o meu destino é estar em perpétua ruptura, sem jamais poder retornar, pois meu passado me fecha a porta na cara. Então, tal como a mulher de Ló, o personagem, Mordecai, não consegue se desvencilhar do seu passado. Ele está sempre em fuga, sempre em ruptura, e não consegue deixar para trás. Aí, no final, ele meio que... Até a obra de Memmi, assim, artigos a gente vai encontrar que ele defende que a identidade nunca pode ser fixada, né? A partir de suas próprias experiências como judeu, como colonizado, como tunisiano, ele percebe que é impossível ele ser totalmente um só. E Albert Memmi, ele pode ser considerado uma figura central nesse debate do racismo, antissemitismo e os efeitos do colonialismo no século XX. Sua obra teórica é inseparável de sua experiência como judeu colonizado, e eu utilizo muito para pensar a complexidade da condição da opressão dos judeus no Maghreb, né? Porque a gente fala muito do colonizado, e eu quis trazer essa questão para o colonizado judeu, como que ele lidava com isso, né? E o Albert Memmi me pareceu um exemplo assim interessante para lidar com esse problema, que são as referências, e eu agradeço. Muito obrigado, Daiane, pela sua comunicação. Como vocês veem, né, Albert Memmi e Albert Bensoussan compartilham de muitas coisas além do prenome, não é? Bom, vamos então passar a palavra agora pela nossa sequência ao Itai, né? Itai, que é doutorando da University of Pennsylvania, residente e pesquisador em Paris, né? E que vai nos falar sobre um livro antitalmúdico na Goa do século XVI. Por favor, Itai. Muito obrigado. Vou pedir desculpa a todo mundo, porque vou falar em inglês. Acho que seja mais fácil para todo mundo. Ok.
The Talmud seems to be in fashion these days. The number of yeshiva students who dedicate their days and nights to this book is constantly rising. Students of the Talmud may be spotted on trains, bus stations, hospital waiting rooms, and coffee shops. The Daf Yomi initiative, proposed by Rabbi Meir Shapiro in 1923, brings together lovers of the ancient text from various backgrounds to study a daily folio of the Talmud. It sprang out podcasts, YouTube, and even TikTok clips that teach, explain, and comment upon what is often quite complex text. This Talmud fever has been fueled by new approaches to the publication of the Talmud, a text which, when unmediated, may appear daunting. In 2010, Rabbi Adin Steinzalt finished his monumental project of punctuating and paraphrasing the Talmud. His efforts inspired the parallel projects, the ArtScroll edition or the Schuttenstein Talmud, gained even more popularity with its thorough explanation accompanying each page of the Talmud. Beside Orthodox Jews, whose affiliation with the Talmud has long history, the Talmud appears to have begun conquering some new publics. Logos.com, a Christian website, intended to, quote, help users understand God's word and grow in their faith, end quote, responded positively to the question, is the Talmud beneficial to Christians? Not only that the Talmud is important as a historical document, the website claims it may also, quote, help build relationship with Jewish friends, end quote, as well as, quote, to hear Jesus' words closer to how his followers might have heard them, end quote. Likewise, in the last 10 years, the Talmud gained fame in an unexpected country such as South Korea, where translations, anthologies, and even children's books based on the Talmudic text turned out to be bestsellers. Altogether, it seems that the Talmud is enjoying a real golden age. From a historical perspective, however, this warm reception of the Talmud is quite surprising. Compared with the Hebrew Bible, which gained the appreciation of not only Jews but also Christians and Muslims, the case of the Talmud has long been problematic, to say the least. First, among the Jewish people themselves. Various sects, such as the Karaites in late antiquity, the medieval philosophers, and later the Sabbatians and the Hasidim, opposed the centrality of this text, which was often conceived as too alienated from the scripture, too legal in its approach, and spiritually lacking. Even more severe was the reaction of the Christians. When the Talmud came to their knowledge by the proxy of Jewish converts, the immediate response was virtually hostile. Petrus Alfonsi's Dialogi contra Judeos and Raymond Martini's Pugio Fidei, two polemical texts written to disprove the Jewish faith, assemble problematic passages from the Talmud to prove that this book is not only anti-Christian, but also containing a heretical vision of God, awkward legal reasoning, and pure nonsense. Undermining the Talmud played an important role in anti-Judaic rhetoric, assuming that by demonstrating the faults of the Talmud, the Jewish religion would be revealed to be fraudulent and Christianity will prevail. Beyond this inter-religious polemic, the Talmud appears to often attract dismissive remarks and condescending regard. The Renaissance humanists studied avidly the Hebrew Bible and were enthusiastic about the Kabbalah. Yet the Talmud was often dismissed by them as futile casuistry of no value. The Enlightenment philosophers and romantic scholars of the 19th century equally showed little appreciation to this text. My talk today is part of a larger project in preparation, which I title The Enemies of the Talmud. In it, I intend to trace the long history of adversity toward the Talmud, from the first anti-Talmudistic publications in the 12th century to the Zionist political critic and the neo-anti-Semitic publications. Anti-Semitism, of course, played a decisive role in this long history of hatred.
Yet my project rather focuses on the reception of the Talmud as a book. It explores how the Talmud was read by its opponents, how it was used by its harsher critics to dismantle its credibility, tracing the continuities and the discontinuities in anti-Talmudic discourse. To give you a taste of this project, I shall speak briefly today about one book that stands at the crux between medieval to modern anti-Talmudic discourse, employing traditional accusations while harnessing new technology and new strategies of persuasion. The book was published in 1565 in the Portuguese Goa by Arcebispo Dom Gaspar de Leão. The book consists of three parts. First, a letter written by Gaspar himself, addressed to the Jewish people. Second, a translation to Portuguese of two compositions by Jerónimo de Santa Fé, a Jewish convert previously known as Yoshua Loki, that were first published in the early 1400s for the sake of the Tortosa Disputation. This combination of translated work with new composition demonstrates well how medieval anti-Talmudic discourse persisted in the Renaissance and in what ways it had been transformed. Jerónimo de Santa Fé's De Judais Erroribus ex Talmud is yet another example for medieval anti-Talmudic discourse. It contains an anthology of rabbinical citations sorted by thematic categories that attack the validity of the Talmud from various angles. The reader of this treatise learns that the Talmud is 1. Against human nature and charity, 2. Depicting God as imperfect, 3. Contradicting the Torah and the prophets, 4. Is full of nonsensical content, 5. It also speaks against the Catholic faith. The abundance of rabbinical material in Jerónimo's analysis clearly demonstrate the author's proficiency in the Talmud. If we put aside for the moment his virulent rhetoric, we may notice that Jerónimo often provides astute observation regarding the philosophy of the Talmud. He notices, for example, that the Talmud depicts God as humane and imperfect, very far from the abstract metaphysical God that Christian scholastics wanted him to be. According to Jerónimo, the rabbis who wrote the Talmud tiram-lhe toda a perfeição, aplicando-lhe toda a falta. Indeed, modern scholars such as Ephraim Elimelech Auerbach and Yehuda Liebes would affirm that exactly that. The Talmud's image of God is earthly and humane. He is given to emotions such as grief and sorrow, jealousy and joy. Jerónimo's book is therefore a product of profound erudition. That the book was written in Latin is not a coincidence. It was intended for the use of Christian scholars who could row for the book in their disputation against the Jews. Jerónimo produced versions in Hebrew and Spanish too. Those were addressed to the Jewish elite to inform them of the subject of disputation. In contrast with Jerónimo's original book, which circulated exclusively in scholarly circles, Gaspar's printed edition from 1560 envisioned popular readership. It explicitly addressed O povo de Israel, that is, the individuals that make this nation, rather than its rabbinical elite. It remains somewhat unclear what Jewish people could Gaspar hope to reach with a book printed in Goa, which is not known for its strong Jewish population, to say the least. In a 1981 article, Fran Ephraim Talmage argued that the book was intended for conversos who immigrated to India. And indeed, this community raised some concerns among the Portuguese authorities, as some of those conversos were believed to be clandestinely practicing Jewish ceremony and live according to the Mosaic law. These fears even brought the Inquisition to open a branch in Goa in 1560. Gaspar himself, however, cites another potential audience, the Sephardi community that had settled in the Ottoman Empire. Quote, dado que estáis derramados por essa Turquia fora da jurisdição, todavia não fora da obrigação,
de trazer as ovelhas perdidas da casa de Israel ao curral da Igreja Católica. Se, ao menos, olhardes como gente ociosa, escondidos de vossos rabis, confiado no Senhor, que por via da curiosidade haveva de vós misericórdia. The distinction between jurisdiction and moral obligation is important. As the Inquisition's long arm may not reach the Ottoman Empire, where conversos openly readopted their Jewish faith, all that is left for Gaspar to do is to address their consciousness and attempt to persuade them. The book was therefore designed to be provocative as well as clear and simple, so that ordinary people may read it out of curiosity and for pleasure, como gente ociosa. Gaspar even hopes that the fact that the reading material would probably be prohibited by the Jewish authorities would contribute to its appeal. Escondidos de vossos rabis, he believed that the reader would finally be able to resonate freely and reach a conclusion that the Talmud should not be trusted. Now, it should be noticed that the familiarity of these conversos with the Talmud was very limited. Many of them were unable to read Hebrew, not to mention Aramaic, and lacked the proper training that allows one to decipher this complicated text. Accordingly, Gaspar's argumentation avoided delving into more specific citations as Geronimo previously did. Instead, he focused his critique on a foundational question that may have troubled those who do not see the Talmud as self-evident. Quote, quatro condições necessárias tem a lei, das quais, faltando uma só, a lei perde o ser e substância. A primeira é que a lei seja produzida do dictamen da razão, e conforme a ela. A segunda, que seja dada que tem autoridade, mando sobre a república. A terceira, que seja para bem comum. A quarta, que seja publicada com solenidade. Neste vosso Talmud, não uma, mas as quatro condições faltam. End quote. In attempting to undermine the Talmud authority, Gaspar points to a core issue: how the Talmud became an obliging text for the Jewish people. This was indeed a long and complex process that medieval Jewry has undergone, as has been studied by Talia Fishman in Becoming of the People of the Talmud. For the conversos community, who often lacked rabbinical training and was often educated solely on the Bible, this could not anymore be taken for granted. Gaspar therefore aims precisely at this Achilles heel, aspiring to disseminate mistrust between the Jewish individuals and the rabbinical elite, which he believed fraudulently used this book to govern the credulous people. Quote, eles, por mais fácil e maliciosamente vos enganarem até descreditada, e vos a o persuadido. O Talmud ser a lei de Deus, que ele deveis dar mais crédito que a Moisés, as profetas que Deus enviou. End quote. We therefore observe a transition from a medieval scholarly discourse handled by Christians and Jewish elite to what we may refer to as populist approach, which addresses directly the people by the means of print and works on effective persuasion rather than formal and legal argumentation. As such, Gaspar's book belonged to what Andrew Pettigrew has referred to as, quote, the culture of persuasion, end quote, that characterizes the first century of the Reformation, in which the Protestants, as well as the Catholics, invested great efforts in influencing believers by a wide array of tactics: preaching, singing, conversing, and printing pamphlets and books. The latter method was particularly effective in an age in which private reading was on the rise. The Spanish censor Alejo Venegas, writing in the early days of print and heydays of Protestant propaganda, realized the potential of books to persuade the readers.
When read in privacy, books were considered by him to be analogous to a pastor that is able to preach in privacy. This called for firm filtering that should protect the readers from falling into the trap of immoral content. Quote, because it is truly as if they were people who spoke in privacy with the people. The Spanish here is de hablar a sus solas con la gente, who, as they were unable to differentiate between appearances and truth, may think that any printed book is authoritative and should be believed in anything it says. To supplement this unwanted reading material, the Catholics began to produce propaganda of their own. Gaspar's book may be seen as yet another example to produce legible books to persuade the readers to stick to Catholicism. Together with Jerónimo's work, now translated to Portuguese, he marked a new stage in the anti-Talmudic discourse, in which the reader may individually decide whether to accept it or not. Thank you. Muito obrigado, Itai, pela sua comunicação, que nos leva de encontro a esse mundo, para nós, ou para a maioria de nós, eu acredito, completamente desconhecido, não é? Da discussão religiosa em Goa, não é? No século XVII. Vamos então passar a palavra agora para Lourenço Rocha Abecassis, né, que vai nos falar a respeito de o tempo e o lugar de um homem nos dias de Yekutiel. Por favor, Lourenço. Lourenço? Tá aparecendo. Desculpa, estou a tentar apertar o meu ecrã. Mas não estou a perceber como é que isto... Eu não sei se posso passar a minha apresentação. Itai, você consegue partilhar? Eu acho que você consegue, sim. Está aqui a dizer que eu preciso de fechar. Ok, eu preciso de sair de. Eu só consigo sair do browser e voltar a entrar. Bem, também posso ler a minha apresentação sem. אתה יכול לשתף את המסך, שווה? לא? Eu não sei. Não sei como. Talvez eu vou sair, vai ajudar? Não. Eu tenho. Aqui está liberado para apresentação, né? Para qualquer que esteja apresentando. Agora não sei. Desculpa. Nunca usei isto. Vou tentar noutro. Bem, se calhar não. Ou se eu puder enviar por e-mail a alguém, se alguém puder escrever. Eu vou passar meu e-mail. Desculpa. Espera só um instante, por favor. O seu e-mail. Só um instante, vou passar aqui meu e-mail. Obrigado. Mando no chat aqui, ó. Ok. Coloquei no chat. Ok. Aí você pode me mandar e eu apresento aqui. Espera um pouquinho só. Espero que dê certo. Sim.
Ok, enviei agora mesmo. Vou começar a ler a minha instante. Estou apenas abrindo aqui. Só um instante. Ele não está aparecendo aqui para mim. Chegou. Ok. Só um instante, por favor. Aditieren. Ja. Posteingang. Ja, richtig. Bem, antes de mais, queria agradecer à organização do Congresso, ao professor Krause por orientar esta sessão. Eu e Itai por desafiar-me a apresentar aqui. Só um instante que ele está abrindo aqui. Ok. Mensch, es dauert. Okay, gut. Und dann jetzt. Chrome. Nein. Okay. Das wäre hier auch. Ich weiß nicht, was. Só um momento. Estou me atrapalhando um pouco aqui, mas já vou conseguir. Espera só um pouquinho. Partilhar. Yeah. Espero que dê certo. Obrigado. Lass mich mal. Nein. Então é assim, não. Espera. Só um instante. Hier und. Está aqui. Richtig. Agora eu preciso só fazer assim. Und hier. Ok, perfeito. Aparece para vocês? Sim. Sim? Ok. Ok. Então, a minha intenção nesta apresentação é tentar perceber como é que o conceito de tempo histórico pode ajudar a ler numa elegia descrita por Ibn Gabirol as esperanças do seu tempo. Ibn Gabirol nasceu há cerca de 1000 anos na atual Espanha, que na altura estava sob domínio muçulmano. Sob o auspício de um ambiente permissivo e sedutor, a literatura judaica prosperou, emulando as formas da literatura árabe. Ibn Gabirol ficou na história como filósofo e poeta. A filosofia foi influenciada pelas correntes neoplatónicas contemporâneas e também na poesia, Ibn Gabirol deixou-se imbuir das tendências do seu tempo. Durante os seus primeiros anos de atividade literária, Ibn Gabirol teve um patrono, Yekutiel Ben Yitzhak, que em 1039, por causa de uma intriga palacial, acabou assassinado. Ibn Gabirol escreve na sequência deste evento meia dúzia de lamentações, entre as quais ficaria mais famosa Nos Dias de Yekutiel, Beyamei Yekutiel, um longo poema de 102 dísticos, que foi considerado um modelo de poesia elegíaca na Idade Média. Pode passar para o próximo. Obrigado. É desta forma que Ibn Gabirol descreve o dia da morte do seu patrono. O dia em que os leões atacaram Ariel, o dia em que a coroa do povo de Israel caiu, o dia em que o seu altar perpétuo foi rescindido, o dia em que o alicerce do santuário interior foi destruído, o dia em que as lareiras queimaram incessantemente, o dia em que eles rugiram no local de encontro de Deus, aqueles que lhes dizem, saqueiem, saqueiem, o dia em que a Virgem, filha de Judá, foi exilada, o dia em que os inimigos dispersaram o seu espólio, esquecida está a dor por Saul e Jonathan, seu filho, e a dor pelo filho de Amon, que eles assassinaram, e a dor de Gedalia, filho de Ahikam, depois dele, e a dor pelos 10 juízes aprisionados. A morte de Yekutiel é comparada por Ibn Gabirol com o Khurban, com a destruição do templo, e com outros desastres que suscitaram a escrita de elegias bíblicas ou o estabelecimento de dias de jejum. Lendo uma descrição tão dramática, nas palavras de Esperança Alfonso, que trabalhou sobre este poema, Gabirol atribui uma dimensão nacional a uma tragédia pessoal.
E poderia ser fácil, talvez, encaixar esta expressão de luto, exagerada à primeira vista, como licença poética ou convenção literária. Mas eu creio que há outra maneira de proceder. Abraham Regelson, um tradutor e poeta nascido na Belarus, que viveu entre Nova Iorque e a Palestina na altura do mandato e mais tarde na altura do Estado de Israel, escreveu em 1955, também ele, um pequeno artigo sobre esta elegia. Queria citar daí um trecho em que Regelson identifica alguns momentos constitutivos de uma lamentação. Pois eu creio que eles ajudam-me a organizar a minha análise. Pode passar para o próximo slide. Ele diz: um lamento é incidentalmente a expressão do significado essencial de um homem para o seu tempo e lugar, visto que ele condensa a situação e as liberações da alma desse mesmo período e sociedade. Para entender o significado de Yekutiel para o seu tempo e lugar e ouvir essa relação ressoar na nossa elegia, devemos primeiro tentar reconstruir o tempo histórico dos nossos sujeitos. Depois de conceptualizar o que é o tempo histórico, tornarei concreto o que foi o tempo histórico no tempo de Ibn Gabirol, para melhor perceber a sua expressão de perda. Tempo e espaço conjugam-se no conceito de tempo histórico. Depois pensar em tempo na história requer a definição de um palco, a sua circunscrição geográfica. Pode passar para o próximo slide, se faz favor. Que o tempo não é apenas uma identificação vazia, mas também uma dimensão que muda com a história, cuja mudança pode ser derivada da calculação variável de experiência e expectativa, um postulado de Reinhard Koselleck, no seu livro Futuro Passado, ou Vergangenheit Zukunft. Neste ensaio, Koselleck lida com o Erfahrungsraum, o espaço da experiência, o Erwartungshorizont, o horizonte da expectativa, como categorias históricas, ou seja, o espaço da experiência e o horizonte da expectativa. Estas duas são categorias apropriadas para tematizar o tempo histórico, conquanto elas entrelaçam passado e futuro. Acaba a citação. Nesta secção, sugerimos que o tempo histórico de Yekutiel, Ibn Gabirol e das comunidades judaicas do Al-Andalus do século XI foi único, pois o horizonte de expectativa destas comunidades tornou-se cada vez mais dissonante da experiência do passado recente e longínquo dessas comunidades. De fato, a brecha entre a experiência passada e o presente dos judeus andaluzes cresceu em poucas gerações, a tal ponto que o horizonte de expectativa destas comunidades não podia mais girar apenas em torno da experiência histórica recente. Não é só que os judeus não tinham desfrutado de autonomia política desde a destruição do Segundo Templo, no ano 70. Na Península Ibérica, o século e meio que antecedeu a chegada dos almíadas muçulmanos foi marcado por intensa perseguição. A legislação oriunda dos concílios da Igreja e das cortes dos reis visigodos retirou repetidamente as liberdades sociais dos judeus, confiscou as suas propriedades, proibiu o seu culto e até ordenou a conversão forçada ou expulsão destas comunidades. Além disso, os judeus eram proibidos de ocupar cargos políticos. Nesse contexto, neste século XI, pelo menos 6 judeus atuaram como vizires nas cortes dos reinos de Taifa, sendo que o mais proeminente deles foi Shmuel Anagid, vizir de Granada, sob a dinastia zirida. Como Yekutiel, estes servidores judeus aconselhavam os reis em questões de Estado, mas também cuidavam do bem-estar da sua própria comunidade. Vou passar para o próximo slide. Obrigado. A soberania dos... Isto é como Ibn Gabirol descreve o Yekutiel. A soberania dos reis estava sobre os seus ombros e, de acordo com a sua palavra, os senhores governavam e os conselheiros concordavam com os seus conselhos. A sua sagazia os irava, insensatos. Os reis tapavam a boca murmurando as suas palavras. Os filhos... pode passar para o próximo slide, por favor. Os filhos de Levi clamam pela lira, em quais músicas foram compostas e também cantadas. O povo de terra clamará pelo ornamento de ouro. Eles serão louvados em seu nome e glorificados. Nossos juízes em Shinar, na Babilônia, chorarão por ele, pois seu poder se foi e eles não têm nada.
Pode passar, por favor. Seus reis clamarão pelo mensageiro fiel, eles o consultaram e foram atendidos. Seus senhores clamarão pelo esplêndido bastão, que fortaleceu a sua mão direita e os tornaram poderosos. Pode passar. Seus anciões chorarão pelos queridos cabelos brancos, pelos quais eles eram respeitados e reverenciados. Os seus mendigos clamarão pela árvore verdejante, sob a qual eles foram reunidos e habitaram. Seus famintos clamarão pela mesa em que foram saciados e mimados. Seus sedentos clamam pela nuvem para a qual eles abriram as suas bocas, para a sua chuva de primavera pingando. Várias personagens... Pode voltar. Desculpa. Várias personagens estereotipadas lamentam a perda dos aspectos mais diretos da benevolência social. Os anciãos, os mendigos, os famintos, os juízes e nobres de Babilónia, etc. Bahia Ibn Pakud, um filósofo judeu andaluz, 30 anos mais novo que Ibn Gabirol, descreveu desta forma a situação da sua comunidade no exílio. Sim, pode passar, por favor. Nossa situação, no que diz... Não, eu não trouxe esta citação. Ok. Nossa situação, no que diz respeito à vida e à substância, é melhor que a dos gentios. É a mesma que a dos gentios, ou em tempos de guerra e distúrbios civis, ainda melhor. Vejam como os líderes deles e os seus camponeses comuns trabalham muito mais do que as classes média e baixa entre nós. Esta mudança de condições e, por sua vez, nas expectativas, começou já no século X com Ibn Shaprut, que, atuando como médico, e diplomata do califa Abd ar-Rahman III, utilizou o seu status social e a sua generosidade económica para aumentar a proeminência de uma comunidade sem governo. Isto é uma citação de Ross Brand. Shmuel Anagid continuou o seu caminho, ao mesmo tempo em que buscava colocar Sefarad ainda mais no centro dos assuntos judaicos globais. Ele, por meio de patrocínio de estudantes e academias rabínicos, através de uma correspondência expediente com as elites judaicas nos centros, com as elites judaicas na orla do Mediterrâneo, e ao mesmo tempo que promovia a sua própria obra, Anagid esforçava-se para trazer para o centro essa península mais ocidental da Europa, mostrando ao mesmo tempo uma ideologia que Ross Brand chama de excepcionalismo sefardita. Excepcionalismo identificável por uma reorientação das lealdades judaicas locais para Sefarad, uma terra de exílio em vez da terra de Israel, foi alimentado, por um lado, pelos desafios contemporâneos apresentados pelos caraítas, a atitude rabínica em relação à redenção e à colonização da terra de Israel, e, por outro, por um topos paralelo na cultura árabe local, o excepcionalismo andaluz. Ambos os fenómenos parecem ter contribuído para o enraizamento da atitude rabínica que valorizava a vida diaspórica. No entanto, essa reorientação de lealdades no trabalho não significou que os judeus andaluzes pararam de orar por um retorno a Sião. O sonho messiânico tradicional era um dogma religioso que seria realizado por Deus em seu devido tempo. No entanto, um programa substituto poderia ser posto em marcha no Al-Andalus, diz Gerson Cohen. Isto significa que os significados de pátria, exílio e redenção foram continuamente postos em questão e referidos no discurso dos judeus andaluzes. Este excepcionalismo sefardi também é um sintoma de uma mudança nas expectativas em relação às condições materiais do presente e do futuro. Estou a ver que não tenho muito tempo, vou só dar aqui um caso. Quanto tempo é que eu tenho? Está esgotado o tempo. Ok. Pode passar um pouquinho, não tem problema. Ok. Bem.
Ok, então, outro resultado desta reorientação do espaço de experiência e do horizonte de expectativa foi que os intelectuais judeus começaram a conceber a vida no Al-Andalus cada vez menos em termos de exílio, ou em outras palavras, começaram a conceber a vida nesse exílio em termos de vida pré-exílica. Remetendo à Bíblia, esses escritores legitimaram os governos atuais por meio da utilização de terminologia bíblica e imagens de poder. Líderes judeus numa corte muçulmana não tinham precedentes na memória recente ou literária, mas a eles foram associadas a linhagem, as qualidades, os artefactos, o cargo, os detalhes narrativos dos governantes bíblicos. E por meio desta associação foi-lhes concedida a mesma legitimidade e eleição que os seus antepassados bíblicos. Jonathan Dechter é um historiador que trabalhou sobre isto no seu livro Dominions Built of Praise. E pronto, aqui o que eu trago é um exemplo de um poema de Shmuel Anagit, um panegírico de Shmuel Anagit para Yosef ben Shmuel HaKohen, um juiz religioso, que contrasta, e neste panegírico é contrastada a circunstância da nomeação deste juiz com o cativeiro do exílio. O elogiado juiz deve ser um consolo para Sião, que é retratada chorando sobre a filha de Judá, que está presa entre opressores e aqueles que tornam as suas correntes mais pesadas. Fala a ela com as palavras agradáveis de sua boca para consolar os que estão de luto, para que se levante e se erga, para que levante a cabeça, a fim de apaziguar as suas dores. Pois se aqueles que dispersam privaram as suas comunidades da autoridade e da coroa sacerdotal, eis que elas estão unificadas em Ben Shmuel, este juiz, o descendente de seus nobres. Também na nossa elegia, e passo para o último slide, também na nossa elegia notamos a projeção de emblemas sagrados e sacerdotais sobre Yekutiel, entre outros lugares na passagem que vai da linha 78 a 89, que é a primeira passagem, que compreende um uso extensivo, que já lemos antes, que compreende um uso extensivo da anáfora para contar os diferentes grupos de parentesco de Israel que clamam por Yekutiel. O significado de Yekutiel é apresentado em termos que são estereotipados para cada um desses grupos. Assim também a tribo de Arão, o sumo sacerdote, clama pelo Efod, pelos Urim e Tumim, que são respectivamente a vestimenta usada pelo sumo sacerdote e os elementos oraculares aí incrustados. Os filhos de Davi, por sua vez, clamam pelo Eder Yakar, uma expressão que é interpretada no Targum aramaico e também por Rashi como o local de habitação de Deus, o templo, ou seja, o local de atuação do sumo sacerdote. A associação de Yekutiel com o sumo sacerdote fica clara não apenas pela convocação explícita dos seus artefatos, mas também pela comparação da sua perda com a do templo, o local da ação da classe sacerdotal. Além da passagem discutida acima, essa associação ressoa nos versos 25 e 26, em que Yekutiel é chamado de Yachin, uma coluna que ficava do lado direito do salão do templo, sobre o qual havia globos. Ok. A menção, pronto, eu tentei, apresentar um pouco do contexto histórico tentei apresentar um pouco do conceito do tempo histórico para explicar porque que Yekutiel, nesta elegia de Ibn Gabirol, é representado em termos sagrados. Muito obrigado, Lourenço, pela sua apresentação, que evoca o judaísmo andaluz, né, que tantas vezes foi usado também como um paradigma para a própria condição dos judeus emancipados nos Estados nacionais europeus na modernidade, né?
talvez a gente poderia, então, imediatamente passar para perguntas e comentários, né? Acho que o melhor jeito seria vocês... Eu fiz assim, professor, desculpa, eu fiz assim, eu deixei as pessoas todas autorizadas para abrir a câmera e eventualmente perguntar. Ah, tá. Ou se quiser mandar aqui no chat, eu posso também falar a pergunta, mas fiquem à vontade. Perfeito. Temos perguntas? Daiane. Daiane tinha uma pergunta? Não, ela entrou novamente na sala. Ah, ela estava fora da sala. Estava fora da sala. Eu não... Eu queria fazer fazer uma tem uma pergunta. Daniel. Eu Então, tenho uma passando... pergunta também. Nossa. Alexandre, você Oi. coordena as Eu perguntas? estou tentando coordenar aqui. Então, o Daniel tinha levantado a mão. Pode falar, Daniel. Legal, tudo bom, gente? Então, tentando ser muito breve, só em relação ao Bermemi, que é um tema que apareceu aqui, e também pensando no Memi, né, dentro desse contexto atual de decolonização e tal. Uma das discussões que tem sido feitas, e acho que a obra dele também tem sido retomada dentro de um pensamento sobre judaísmo decolonial. Isso aparece em trabalhos como o do Santiago Slabodsky, né, o argentino, enfim, que escreveu um livro bem provocador sobre isso. E uma das conclusões é que, apesar do Memi ele ter tido um papel inquestionável, né, na própria questão tunisiana e na maneira como ele enxerga o judaísmo lado a lado, né, com outros bárbaros, né, digamos assim, a questão do Estado de Israel aparece, pelo menos na interpretação do Santiago, como um limitador que impediria que o Memi fosse plenamente entendido como um autor, digamos assim, decolonial ou como outros, né? Então, minha pergunta, já fazendo referência a essa discussão, é até que ponto a perspectiva do Memi em relação a Israel constitui, na tua visão, esse limitador, e se há nessa recuperação uma necessidade de até quase superação do sionismo, que é aquilo que está se propondo, ou que alguns autores se propõem, ou que propõem até os judeus para o estabelecimento de uma aliança intelectual e política. Eu já respondo? Ou vai fazer uma rodada? Eu acho que pode responder, né? Então, primeiro eu quero pedir desculpa porque o meu computador resolveu desligar. Eu tive que entrar pelo celular, por isso que eu não estou aparecendo. Eu não sei se eu vou conseguir responder essa pergunta, porque ainda não me debrucei profundamente sobre a relação do Memi com Israel, porque ainda estou no começo da pesquisa e pensando mais ele dentro do Maghreb, né? Mas o que eu posso falar aqui, comentar, pensando junto com você. A perspectiva
de Memmi, eu acho que eu interpreto muito na questão da condição da opressão que ele destaca a maioria dos livros dele, né, uma teoria de que tanto o judeu como o negro, como o colonizado, seja de que for, né, teria uma condição de opressão que se assemelhava. Então, ele poderia, desse modo, esses grupos poderiam, desse modo, se unirem em solidariedade contra a opressão, contra todo tipo de opressão, né? Esse é um ponto, e pensando em questão de Memmi como em questão do judaísmo decolonial, eu penso muito nesse sentido, de que Memmi, eu ainda não estudei a fundo o judaísmo decolonial, mas eu acho que Memmi é um dos primeiros, ou dos poucos autores que pensam o judaísmo de uma forma conjunta com outros grupos, né? Então, talvez nisso a gente pode pensar esse judaísmo dele, no sentido de pensar, de não unicizar o pensamento judaico, ou até mesmo tem uma discussão que o Michael Rothberg traz, que é historicizar o Holocausto e pensar também ele juntamente com outros tipos de opressão, como, por exemplo, o colonialismo, o imperialismo francês, né, em outros espaços. Mais ou menos isso, não sei se eu te respondi exatamente, mas é isso, e eu te agradeço muito pela pergunta. Ok. Daiane, você tinha uma pergunta também? Sim, para o Luiz, eu fiquei muito curiosa com o Albert, que eu não conhecia, e eu queria saber se ele teve algum contato com o Memmi, algum tipo de diálogo entre esses autores, se existiu uma troca entre eles, algum relato sobre isso. Albert Memmi foi, por assim dizer, o pioneiro, não é, de toda essa literatura de exílio judaico-magrebina em língua francesa. E Albert Memmi se tornou, assim, uma espécie de referência obrigatória para todos esses escritores. Quer dizer, Albert Bensoussan não fala diretamente de Memmi, né? Pelo menos, bom, eu não conheço a obra dele na íntegra, mas no que eu conheço da obra dele, não há nenhuma referência direta ao Memmi, bom, até mesmo porque se trata de romances e não de ensaios, não de estudos teóricos, né? Mas claramente o Memmi exerceu esse papel, né? Porque ele começa a tratar essa questão dos judeus no contexto particularmente do colonialismo francês no norte da África, já no início da década de 1950, quer dizer, logo após o término da Segunda Guerra Mundial, quando a Tunísia ainda é um protetorado francês, né? E ele justamente contempla a situação dos judeus nesse contexto colonial e interpreta a situação dos judeus nesse contexto colonial com grande lucidez, né? Porque, bom, ao mesmo tempo em que ele fala do judeu como colonizado, ele também deixa bem claro, e eu acho que isso fica claro, inclusive no romance A Estátua de Sal, né? Como pelo menos uma parte do mundo judaico tunisiano, e com o mundo judaico tunisiano também o mundo judaico argelino, egípcio, marroquino, né? Exerceu um papel intermediário nesse processo de colonização, né? Isso é verdade também sobre o Iraque, por exemplo, né? O Iraque no tempo da colonização britânica. Muito frequentemente, pelo menos uma parte das comunidades judaicas
nessas localidades, né, que estava mais familiarizada com a cultura europeia, acabou desempenhando esse papel de intermediar as relações entre colonizadores e colonizados, né? E, portanto, não podem ser situados nem de um lado e nem de outro dessa relação colonial, né? Eles muitas vezes exercem um papel ambíguo, né? Um papel ambivalente, um papel de passagem, né? Que novamente corresponde àquela outra questão que eu estava abordando na minha comunicação, que é a situação desses judeus também entre as línguas, né? Entre a língua do colonizador e a língua árabe, né? Quer dizer, eles, de um lado, muitas vezes repudiam a língua local, né? Em favor da língua dos colonizadores, mas, ao mesmo tempo, eles têm a ilusão de que, por meio da língua e por meio do domínio da língua, eles serão integrados de forma plena no universo cultural do colonizador, né? E claro que com o processo de descolonização nos anos 60 e com a emigração dos judeus nos anos 60, fica evidente em que medida isso era uma grande ilusão, né? Quer dizer, eles chegam à França e ali são vistos como africanos, como estrangeiros, como estranhos à cultura francesa, né? Bom, não sei se respondi a tua questão, Daiane. Sim, obrigado. Ok, temos mais perguntas. Mais alguém? Bom, eu acho que não. Bom, então, se ninguém mais quer comentar nada, eu agradeço a participação de todos, as comunicações que foram muito interessantes. Bom, claro que por causa da convergência dos nossos interesses, eu me senti muito mais próximo da comunicação da Daiane, não é? Que afinal aborda um autor que também faz parte dos autores que estão, por assim dizer, na minha agenda de pesquisa, né? Então, foi um prazer, Daiane, ouvir você e eu também quero me colocar à sua disposição e à disposição da Mônica, se houver alguma questão que a gente possa discutir ou em que eu possa ser útil ao seu projeto, né? E desejo a você muita sorte também na sua pesquisa. E quero agradecer muito ao Itai e ao Lourenço por nos trazerem aqui os testemunhos, né, de mundos judaicos que já estão muito distantes de nós no tempo e no espaço, mas que ainda assim também são perpassados por temas que estão presentes na discussão a respeito da condição judaica no nosso tempo, né? E, nesse sentido, são sempre atuais, né? E, Alexandre, também quero agradecer a você pela organização da mesa e a todos os que nos ouviram, né? Obrigado pela presença, pela atenção, e espero que a gente possa se rever em breve. Obrigado. Obrigado, até logo. Obrigado.
Obrigada, gente. Obrigada, professor. Com certeza a gente vai entrar em contato. Tá ótimo.